Oi, gente. Olha minha máscara, que linda. Hoje, eu e Cauãzinho, que tá aqui, ó. Oi. Estamos indo buscar o resultado de exame dele. Senta aí, filho. O resultado de exame dele. Que ele tá... A gente tá achando que ele tá com infecção de urina, né, filho? É. E essa é a segunda vez que a gente vai lá hoje. Hoje não. Segunda vez que a gente vai lá. Porque a gente foi ontem, só que o resultado do exame só ia ficar pronto hoje. Vou mostrar pra vocês como que tá sendo pra entrar lá. Se eu não conseguir mostrar, me desculpem. Mas é porque lá tá muito... Tem toda uma medida de segurança pra entrar lá no posto, né? Agora a gente vai buscar o exame pra saber como que o Cauã tá. Se o Cauã tá mesmo com infecção de urina ou se é alguma outra coisa. E aí eu tô com medo, né? Porque como eu já relatei lá no Face, eu fico muito assim, não sei, eu começo a suar, começo a tremer, começo a, sei lá, me sentir muito mal, principalmente lá, que é a primeira vez, assim, depois desse corona, é a primeira vez que eu tô indo no médico, porque eu não tinha ido ainda, a primeira vez que eu tô indo levar o Cauã. E ontem foi muito estranho, porque ontem tava tendo uma... Como que eu posso dizer? Ontem tava tendo uma movimentação muito estranha na emergência. E eu tava de frente pra emergência. E aí aconteceu que tinha uma senhora lá precisando de oxigênio, precisando ser... como que se fala? Transferida de unidade, né? E aí eu fiquei muito assustada, porque já comecei a ficar com muito medo. E assim, eu e o Cauã ontem lá, eu ficava o tempo todo falando pro Cauã: Cauã, não encosta em nada, não mexe em nada, não chega perto de ninguém, fica só perto da mamãe. E eu segurava ele assim, comigo com muita força, pra ele não sair, sabe? E aí, gente, por conta desse medo todo, eu tava quase tendo uma crise lá de ansiedade, mas não sei, eu acho que foi Deus que me segurou, porque foi horrível. Mas quando eu cheguei em casa eu desabei mesmo, assim, eu tava muito estranha ontem. Eu acabei desabando, chorei muito ontem. Dá muito medo, né, infelizmente. Você não vê o vírus, você não sabe de onde que ele tá vindo, você não sabe se alguém que tinha o vírus encostou em tal coisa, você não sabe essas coisas, então é muito difícil você ter uma noção, assim, do que tá acontecendo, né? Então, infelizmente, infelizmente não, né? Felizmente que eu posso contar com Deus e ficar orando, mas dá muito medo. Vai demorar. Alguns Ubers não estão passando por aqui, então eu vou ter que ir de ônibus com o Cauã. Eu tô muito preocupada porque, assim, o Cauã tá fazendo xixi sangue. E aí ele tá começando a ficar com medo, né? Que ontem foi o primeiro dia, mas ele passou a tarde inteira com medo de ir no banheiro, segurando o xixi toda hora. E aí, quando vai no banheiro sai sangue, né? Só que a gente vai ter que descobrir hoje o que tá acontecendo. Ele não pode ficar segurando, né? E aí a gente tá indo hoje, eu tô levando ele. Eu ia pegar só o resultado só e ia vir embora. Mas se ele precisar tomar a dose inicial lá no posto, então é bom que ele já esteja lá, né? Então eu tô levando ele, tá devidamente caracterizado, né, filho? Igual a mamãe. E é isso, gente. Depois eu volto pra contar pra vocês o resultado. Pegar o ônibus. Demorou demais, viu? A gente ficou uns 20 minutos lá. Né, filho? Ó, já chegamos aqui no posto. A gente já pegou o resultado do exame já. Estamos esperando passar pela triagem pra gente poder passar pra médica.
Não deu pra gente mostrar como que funciona a entrada. Eles passam álcool em gel na mão. Eles passam álcool em gel na nossa mão. A gente tem que ficar muito distante pra gente poder entrar aqui no posto. Só entra de máscara. Todo mundo só entra de máscara. Ninguém entra sem. Agora a gente vai esperar ser chamado, ó. Painel aqui. Vamos esperar. E é isso. Ninguém praticamente. Ninguém, ó. Ainda bem, ó. Como que tá o sistema aqui dentro. Aqui sentado, aqui não pode. Né? E não tem ninguém no posto. Só tem nós aqui, ó. Nós 4. E uma senhora. Né, filho? Mas ontem tinha bastante gente. Hoje já tô mais tranquila de estar aqui. É, tem uma criança chorando lá no fundo, né? Mas, pelo visto, só é o Cauã e essa outra criança. Realmente. É só uma criança, só eu e o Cauã. Né, filho? Sim. Hoje tá mais tranquilo, graças a Deus. É, gente, eu não tenho boas notícias, infelizmente. Ai, tô me segurando pra não chorar, sabe? Que é uma das piores notícias que uma mãe pode receber. Não dá pra me ver direito, ó. Gente, então, eu vou tentar falar sem chorar. O Cauã vai ter que tomar antibiótico durante 3 dias. Se durante esses 3 dias ele não melhorar, não houver nenhuma melhora, ele vai ficar internado no hospital, né? Que aqui é um AMA, não é um hospital. Ele vai ficar internado se ele não melhorar em 3 dias com esse antibiótico. Depois, quando eu chegar em casa, eu vou conversar melhor com vocês para vocês poderem entender o que aconteceu. Mas eu não desejo isso pra ninguém. E que é um meteoro? Vai cair um meteoro. Vai, Cãozinho. Abre o bocão. Engole. Gostoso. Então, gente, acabei de chegar em casa, tomei um banho, já cheguei, já corri pro banheiro, eu e o Cauã, pra gente tomar um banho, tirar a roupa que tava, né, contaminada, entre aspas, né. E, bom, vamos lá. O resultado do exame do Cauã, pra mim, parecia normal, porque não estava nada explícito, nada que eu entendesse. Então, por isso eu falei que parecia que estava normal. Mas quando chegou no consultório, a doutora falou que era grave, é uma infecção de urina muito forte. E ele fez um outro exame chamado urocultura, alguma coisa assim, que vai sair daqui a 10 dias. Esse exame é mais detalhado. O que ele fez foi um exame normal de urina. Então, ele vai ter que tomar durante 10 dias cefalexina. E se entre hoje e daqui a 3 dias ele apresentar febre, ele não conseguir fazer xixi, ele não conseguir comer, não conseguir se alimentar, se em 3 dias isso acontecer, ele vai ficar internado. Então essa é uma das piores notícias que uma mãe e um pai pode receber, né? O Cauã, ele já ficou internado já quando ele tinha 1 ano, ele ficou 1 semana internado por conta de remédio errado, e quando ficou lá ele acabou contraindo pneumonia, né? Então eu vou fazer de tudo pra evitar isso. Essa foi a pior notícia que eu recebi hoje e que com certeza estragou o meu dia. Eu desconfiava assim de uma
infecção de urina, mas não achei que fosse tão forte assim. Eu sabia que era uma coisa muito assim anormal, porque nunca aconteceu aqui em casa. Nenhum dos três tiveram isso durante esse tempo todo. E o Cauã vai fazer 6 anos, é a primeira vez que ele tem infecção de urina. Eu não sei lidar com isso. Eu trouxe... Olha o tanto de remédio que eu trouxe pra cá. Ai, gente, tive que vir pra cá pra mostrar pra vocês os remédios que eu tive que pegar lá no posto. Graças a Deus tinha, né? Daí eu peguei 5 frascos de cefalexina. E deixa eu ver aqui que eu preparei um. Ah, tá. Foi esse aqui eu preparei. Foi o que o Cauã tomou. E, bom, ele vai tomar durante 10 dias, né? Se em 3 dias ele tiver febre ou reclamar de dor ou parar de comer, ele vai ter que voltar pro hospital e vai ser internado. E aí eu peguei uma dipirona pra febre e dor, né? Se caso não melhorar, eu tenho que levar ele pro hospital. Bom, eu tô fazendo esse vídeo, assim, mais pra informar vocês, né, sobre isso, porque, bom, é uma longa história, vamos lá. Antes de eu engravidar do Brian, eu tinha sempre um acompanhamento médico, pediátrico pros meninos, né? No caso, todo mês eu passava eles no médico, sempre perguntava alguma coisa, estava sempre bem informada. E aí eu sabia que o Cauã poderia ter fimose caso não continuasse fazendo o exercício, que é abaixar a pelinha dele, né? E aí eu acabei... Gente, desculpa o barulho aqui atrás, é porque o vizinho tá em reforma, mas enfim. Aí quando eu fiquei grávida do Brian, só eu continuei passando no outro posto, continuei o pré-natal no outro posto. Já nesse posto que a gente tá, não para médico nenhum. Não tem médico, não para médico. Agora vê essa história de marcar consulta pelo aplicativo. Toda vez que eu vou marcar e eu chego no dia, é só com a enfermeira. Então, assim, não tem como ela me encaminhar para algum outro tipo de tratamento, porque só permitem que os médicos façam encaminhamento. A enfermeira não pode fazer encaminhamento. A enfermeira é mais o básico mesmo, entendeu? Então, devido a isso, eu perdi o acompanhamento do Cauã, né? A respeito de fimose. Porque, assim, eu sempre desconfiei que ele tivesse, mas continuei fazendo o exercício em casa. E aí, quando chegava na consulta, eu perguntava pra médica, ela falava, olha, se continuar assim, daqui a pouco ele não tem mais, então pode continuar, né? Como eu me mudei, perdi aquela atenção toda que davam pro meu filho, já no outro posto não era a mesma coisa, não era o mesmo médico, nunca tinha médico, essas coisas que eu acabei de citar. Acontece que eu me perdi todinha e eu não tinha um auxílio pra falar, olha, já não tem mais, ou ainda tem, ou pode parar, né? Como ele não reclamava, como ele não sentia dor, nunca falou nada, então eu parei, né? E aí que agora ele ficou com essa infecção e eu precisei levar ele no médico. Porque começou ontem essa infecção. Começou de manhã, quando ele acordou, né? Eu tive que esperar ele fazer xixi novamente com sangue, porque eu achei que era só um machucado. Tive que esperar ele vir fazer, era quase 2 horas da tarde, foi o horário que a gente foi pro hospital ontem. E aí, quando a gente chegou lá, a médica viu e falou que ele ainda tem fimose, né? Só que como ele não está mais numa idade que dá pra ficar abaixando a pelinha, e no caso ele vai ter que operar. Mas isso só quem vai avaliar é o médico, né? O urologista. E quem tem que me encaminhar para o urologista é o médico, só que ele não tem médico, né? Em questão de pandemia, coronavírus, o posto quase não tá atendendo mais. Eu já até liguei esses dias pra perguntar, né? Porque eu tava precisando de atendimento e não tinha. O último atendimento que eu tive de médico assim da família foi dia 27 de dezembro de 2019. Depois não tive mais. E o que eu quero com isso? Eu quero informar vocês, pais, que prestem minha atenção nisso, né? Nessa questão de fimose, porque o Cauã começou a fazer xixi com sangue, né? E eu não sabia que era assim uma infecção de criança. Eu jamais imaginei, porque eles nunca tiveram infecção, nunca tiveram nem nada, tipo, nem anemia, nem... O Cauã teve pneumonia, mas ele pegou essa pneumonia quando ele estava internado com 1 ano,
que no caso ele ficou doente e a gente descobriu que ele tinha alergia à amoxicilina, assim que fala. E eu descobri porque ele teve uma reação alérgica, eu tive que levar ele pro hospital, chegou lá e ficou internado por causa essa reação alérgica, porque a febre ia e voltava, ele não podia ter febre, né? E aí o que acontece? Aí ele pegou e ficou internado durante uma semana e pegou pneumonia, mas também foi só isso. Mas assim, nunca teve anemia, nunca teve infecção urinária, nunca teve nada. Essa é a primeira vez, ele vai fazer 6 anos em maio. Nem o Júnior nunca teve, nem o Brian nunca teve, nem o Cauã, essa é a primeira vez. Então eu não sei lidar, eu não sei como é que funciona tudo isso. Então pra mim foi um susto, eu até olhei pra ver se tinha machucado, não tinha machucado, não tinha nada. Eu corri com ele pro médico assim que ele fez xixi, corri com ele pro médico. Aí chegou lá no médico, ele fez mais xixi também pra poder colher a urina, né? E aí eu vi o sangue, então assim, foi muito assustador, né? Eu levei um susto. Cheguei em casa, desabei, chorei muito, como eu falei no começo do vídeo. Hoje, quando eu vi o diagnóstico dele e eu fiquei sabendo do que poderia acontecer com ele, eu chorei mais ainda, né? Não tá sendo fácil e assim, foi um susto que eu não queria ter tomado nunca. Ainda mais nessa questão de pandemia, coronavírus, então assim, meu, já pensou se esse menino fica internado no meio disso tudo? Eu acho que eu não vivo mais, não sei, eu não acho que eu não consigo mais nem raciocinar, não consigo pensar, não consigo fazer nada. Eu tô com muito medo, sabe? Eu não quero que ele esteja no mesmo ambiente dessas pessoas que estão contaminadas, eu não quero que ele fique num hospital, porque assim, o hospital que ele ficou foi aqui perto de casa, mas eu não sei se lá tem caso ou não, provavelmente sim. Mas assim, um único hospital que tá aqui, que tá atendendo, já teve muitos casos, então eu preferi evitar de levar lá e levei no AMA, né? Bom, gente, agora é esperar pra ver se o tratamento vai dar certo, né? E assim, você que tá vendo esse vídeo aqui é mãe e pai de uma criança que é menino, né? E tem fimose, pelo amor de Deus, gente, limpa direitinho no banho, sabe? Depois que fizer xixi, pede pra limpar direitinho, porque a médica me explicou, porque nem todos os pais têm essa consciência de, depois do xixi, um simples xixi pode acontecer, de ficar ali entre a pele, né? E aí ela pegou e explicou que tem que abaixar, tem que limpar. Por mais que seja cansativo isso, mas tem que fazer isso, porque principalmente em criança é onde acontece mais esses casos assim de infecção de urina, né? Enfim, fica aqui o meu aviso pra vocês e se vocês têm uma experiência parecida com a minha, deixa aqui nos comentários, vamos conversar, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, vamos acompanhar pra ver como que o Cauã sai dessa, né? Tomara que ele não fique internado. E é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui.